historicamente, o segundo turno tem mais abstenções do que o primeiro turno. Porque é uma eleição menor, né? Já elegeu o governador do seu estado, já elegeu o deputado, já elegeu o senador, votou em fulano para presidente, você não simpatiza com as ideias nem do Beltrano nem do Cicrano, não vai votar. Isso acontece muito. E a campanha do Lula, principalmente, acha que uma alta abstenção seria prejudicial para o ex-presidente. E aí vai tentar tomar atitudes no TSE, ou vai cobrar o TSE por causa daquelas longas filas do primeiro turno, né, Mônica? Bom dia. É isso, bom dia, muito obrigada, até logo. Você já falou tudo que eu ia falar. Ah, vai, Mônica, você tem muito mais coisa aí que eu sei. Bom dia a todos. Pois é, de volta aqui no Visual. Pois é, a campanha do Lula tem uma preocupação adicional, né? Além da preocupação política, além de tudo que serve para uma campanha eleitoral, tem uma preocupação adicional e enorme com o fenômeno da abstenção no segundo turno das eleições. A gente já falou aqui sobre isso, você fez aí uma abertura rememorando tudo que a gente já conversou aqui, sobre a taxa de abstenção ser maior nos segmentos do eleitorado de baixa renda, né, penalizando, portanto, o candidato que tem mais votos nesse universo, que no caso é o ex-presidente. Megali, a abstenção, a gente teria que pegar os dados exatos, mas no Sudeste ela foi até maior do que no Nordeste nessas eleições. Por isso, quer dizer, dois coordenadores da campanha do ex-presidente, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, e o senador Randolfo Rodrigues, vão hoje ao Tribunal Superior Eleitoral, em nome da campanha, para manifestar essa preocupação e conversar com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, sobre o que o tribunal pode fazer para diminuir as filas na hora da votação, né? Acredita-se que as filas na hora de votação ajudaram o Brasil a ter essa abstenção recorde que a gente viu nessas eleições. A coleta das digitais, né? A coleta das digitais no dia das eleições foi uma surpresa, né? E está sendo responsabilizada por parte dessa demora, Megali. O TSE fez até um texto ontem para explicar por que as pessoas, mesmo as que não tinham feito a biometria, tiveram que colocar o dedo lá no leitor para coletar as digitais. A gente já conversou sobre isso aqui, né, no domingo, né, Megali? A gente estava todo mundo surpreso, a população não foi avisada de que teria essa coleta de digitais mesmo não tendo feito a biometria, e era aquilo mesmo que a gente transmitiu no ar, ali no quente, acertamos, né? O TSE formou uma parceria com outros órgãos para importar esses dados biométricos das pessoas. Então, quando a gente chegava na sessão, colocava o dedo no leitor para confirmar os dados que o TSE já tinha importado de outros órgãos, tipo o Detran. Não deu certo para muita gente e formou um pouco de fila. O TSE acha que não foi isso que aumentou as filas, né? Ou pelo menos ele divulga as informações dizendo que isso não aumentou as filas. E eu conversei com magistrados de Brasília e eles acreditam que o que causou mesmo filas foi a demora na hora de votar, porque a pessoa tinha que escolher no domingo passado 5 cargos, né? Candidato a deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente. Como agora é só governador e presidente, em alguns estados só presidente, porque já encerrou a eleição de governador no primeiro turno, então a tendência seria essa fila diminuir. Mas é fato que a abstenção foi recorde, 20,9%, e há o temor por parte do PT, portanto, de que no segundo turno ela possa aumentar. Em 2018 ela aumentou, em 2018 no primeiro turno a abstenção foi de 20,3%, no segundo turno passou para 21,5%. Um dia depois dos resultados saírem, né, Megali, eu informei aqui que a campanha do presidente Jair Bolsonaro apostava nesse aumento de abstenção, em especial em estados do Nordeste, onde a campanha para governador já tivesse sido encerrada, ou mesmo porque já não tem mais eleição para deputado estadual, deputado federal, que mobiliza muito a sociedade, e que, portanto, a abstenção ali aumentando, prejudicaria mais o ex-presidente Lula, e numa eleição que promete ser muito apertada, isso beneficiaria o presidente Jair Bolsonaro. Parece que o pensamento da campanha do Bolsonaro estava correto, tanto é que há uma preocupação muito parecida, mas em sentido contrário, na campanha do ex-presidente Lula, Megali. Agora, as duas campanhas, né, têm como mote principal e sabem que o que ganha uma eleição, o que dá competitividade a um candidato é a política, né, e a campanha eleitoral. Então, a política a gente está vendo aí a céu aberto, né, os apoios indo para um lado, apoios para o outro lado. Simone Tebet, ontem a gente furou aqui, a gente deu
em primeira mão que o MDB tinha liberado os filiados e que ela declararia o apoio ao Lula ontem mesmo, foi o que aconteceu. Então, é política e é campanha. Mas, numa campanha muito acirrada, a abstenção, por exemplo, pode definir o vitorioso, Megali. Sem dúvida. Deixa eu só voltar um pouquinho para esse tema da questão da biometria. De fato, isso não foi alertado, não foi avisado, porque a gente passou um tempão aqui na rádio se preparando. A gente fez aqueles boletins, as chamadas pílulas, né, de eleições, que a gente prepara antes de todas as votações para prefeito, vereador, né, para presidente, para governador, para deputados e tudo mais, trazendo o beabá, né, os principais passos, né? As orientações para o eleitor. E não havia nenhum tipo de indicação aí, o TSE não nos avisou de que haveria. E eu concordo com você, Mônica, acho que a demora maior foi sim por causa dessa coleta da biometria, da tentativa, das 4 tentativas ali para colocar os dedos, porque, a gente, assim, tudo bem, são muitos números, mas a gente está acostumado com isso, não foi a primeira vez. As pessoas fizeram as colas, elas sabiam ali, a dúvida maior não foi essa, gente. A cada 4 anos isso acontece, essa eleição não foi inédita. Não. A gente sempre elegeu 2 deputados, senador, governador e presidente na mesma eleição. Eu tô faz uns 10 anos votando nessa escola. Ou seja, são 13 eleições contando essa. Eu nunca tinha pegado fila nenhuma. Então? Nenhuma. Dessa vez tinham 40 pessoas na minha frente. TSE veio com o papo de que era uma eleição complexa, porque eram muitos isso. É papo pra boi dormir. Gente. Imagina 4 horas de fila no Piauí, 3 horas em São Paulo. Isso? 8 horas da noite tinha gente votando. É verdade. É fato. E logo depois da eleição, eu conversei com um diplomata de um outro país que vive hoje em Londres, já viveu, nasceu na América Latina, mas, enfim, é uma figura aí que ele fala, por que é tão difícil votar no Brasil, né? Por que não é só chegar lá com o documento e, pumba, votar, e isso acabou. Mas era assim, né? Eu me lembro que eu festejei muito quando o TSE parou de exigir o título de eleitor, que a gente podia chegar lá só com RG, porque eu sempre perdi o título de eleitor, né, Megali? Sempre chegava no dia da votação, eu ficava revirando gaveta aqui, não achava. Não é assim? Horas e horas até achar o título. Caramba, todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. E quando começou, é só o RG? Poxa, acorda, vai lá, vota em 5 minutos e volta para casa. E dessa vez não foi isso, né? Tem que levar o e-título no celular, mas só o e-título, se você não fez a biometria, tem que ter também o RG, mas então só o RG funciona ou não? Muita confusão, de fato, quando deveria ser a coisa mais simples do mundo, porque é o nosso direito, não é um favor, né? Que nos estão dando. O Wilson, ele tá aqui, desculpa, Mônica, Megali, Carla, o Wilson tá aqui nos escrevendo no chat do YouTube, dizendo, minha digital não pegava. Então perdeu um tempão ali na fila e ficou segurando essa fila porque simplesmente a digital dele não era reconhecida. Quem também escreveu para cá, o Carlos Alberto, falando, eu tive que refazer 5 vezes. Eles tinham de ter avisado antes, né? E diz aqui o Carlos Alberto, tem toda a razão, né? Porque as pessoas poderiam se programar melhor, né? Mas deixa eu entender, Mônica, o TSE tá dizendo que vai insistir no erro, então? Vai fazer exatamente o que fez no primeiro turno? Isso não tá. Eu ia inclusive sugerir que essa apuração, quer dizer, pelo texto que eu vi aqui do TSE, que está até aqui na minha telinha agora, inclusive o texto do TSE é curioso, porque o texto começa assim, por que pediram as minhas digitais no domingo, se não cadastrei a biometria na Justiça Eleitoral? Isso deveria ter sido informado antes, né, e não depois, né, e quantas pessoas vão ao site do TSE, enfim, mas aqui não deixa claro, né, não deixa claro se vai ser novamente pedida a digital ou se isso foi feito só para acelerar a biometria, como eles falam aqui, né? Porque eles falam que eles firmaram esse convênio com outros órgãos para acelerar, é isso que eles falam aqui, para acelerar o cadastro das impressões digitais das eleitoras e dos eleitores, economizar custos em especial para o eleitor e poupar burocracia, a Justiça Eleitoral firmou essas parcerias. E aí tem que validar, né, os dados que o TSE está importando de outros órgãos. Estou entendendo que isso foi feito no domingo passado, não sei se vai repetir. A minha, por exemplo, não foi coletada, não foi confirmada, não sei, precisaríamos nos informar. E eu acho que talvez é isso que também vai ser discutido hoje entre a campanha de Lula e o ministro Alexandre de Moraes, né, pegar essas informações que estão ainda confusas, né, Megali? Comunicar
é o melhor remédio para tudo. A gente viu isso na pandemia, Sem né, dúvida. Megali? Sem dúvida, a gente está esperando ainda essa resposta, né? Porque a gente está cobrando. Tudo bem que o ministro falou, se posicionou, deu ali um balanço, né, do domingo de eleição, mas essa parte ainda não está bem esclarecida não, e a gente está esperando até para poder orientar corretamente as pessoas, né? Vai fazer? Vai demorar mais? Ok, mas as pessoas precisam saber e a gente precisa dizer. Teve um ouvinte dizendo aqui, olha, é que o brasileiro é folgado mesmo, Cláudio. Eu acordei cedo, fui lá, votei em 5 minutos. As pessoas podem votar entre 8 da manhã e 5 horas da tarde. Em qualquer horário, né? Se existe essa informação de que vai demorar mais, as pessoas precisam saber para se programar. Ok, eu tenho um compromisso à tarde, eu vou de manhã, eu sei que vai demorar mais, eu preciso colocar essa questão fila, porque antes não tinha, como disse o Megali. O Ronaldo aqui, nosso ouvinte, eu quase desisti, fila de 3 horas. Então, gente. Quase desistiu, mas teve gente que desistiu, foi embora, Para não com quis esse encarar a papo. fila. Sheila, Carla, Megali, a gente tem essa questão, né? Quer dizer, na baixa renda, muita gente vai trabalhar no próprio domingo, nós Sim. trabalhamos aqui. Então. Eu estava desesperada, porque eu tinha que entrar aqui às 5 da tarde, eu cheguei lá 1 e pouco, e a fila não andava. Eu falei, vou embora ou não vou embora? Não, vou ligar pro Megali e vou falar, Megali, vou atrasar, porque eu não ia deixar de votar de jeito nenhum. Claro. Mas óbvio que eu tenho compromisso, isso me afligiu, né? E tem gente que deixa filho com o vizinho e sai correndo para votar, para voltar e pegar os filhos e fazem essa troca, um cuida do outro para depois ir votar. Tem muitas especificidades, né? Então, é claro que se tem que fazer, tem que fazer. Tem que ficar na fila, tem que ficar na fila. Mas se for avisado, consegue se planejar. Agora, para que esse papo aí, o brasileiro é folgado porque eu acordei cedo. Primeiro, que é uma medalha. E segundo, se todo mundo tivesse feito isso, você pegaria uma fila de 10 horas, às 8 horas da manhã. Para com essa bobagem.